Olá pessoal, essa semana, como você já deve ter percebido, nós vamos trabalhar apenas com resolução de exercícios de vestibular, ok? Então vamos lá, seguindo aqui, primeiro exercício, sendo o seno de x igual a menos 1/3 e sendo x pertencente ao intervalo de π sobre 2 e 3π sobre 2, conclui-se que dos intervalos abaixo, o único ao qual x pode pertencer é... Então, isso daqui demanda que você entenda bem o círculo trigonométrico, tá bom? Ó, aqui é o intervalo que a gente está trabalhando, π sobre 2 e 3π sobre 2, tá? Até pintar ele aqui com outra cor, ó. Beleza? Então tá. Esse é o intervalo que o enunciado trabalha. Aí, ele está falando que o seno de x é igual a menos 1/3, né? O que você pode fazer aqui, ó? Menos 1/3, por exemplo, eu não sei onde é o menos 1/3, mas eu sei onde é o menos meio, né? Então, ó, por exemplo, se aqui for 0, aqui for menos 1/3, um pouco mais abaixo é menos meio, certo? Então, eu vou pegar aqui o menos meio, tá? Porque o menos meio eu sei onde fica, ó. Tá? O menos meio, como vocês já devem saber, ele é o 7π sobre 6, né? Porque aqui ele vai ser o seno de 30, né? Que vai dar meio, como ele está embaixo, menos meio. E para dar 30 graus aqui tem que dividir em 6, 7π sobre 6. Beleza? Então agora você já sabe que, por exemplo, do 7π sobre 6 não vai passar, tá bom? Ele quer que seja um valor negativo. Então, você também não vai ir para o valor positivo, você vai ficar aqui em cima, né? Você não vai poder ir para o segundo quadrante, não tem sentido você trabalhar com o segundo quadrante. Então você vai ficar com esse espaço aqui, ó. Eu acabei de delimitar, tá vendo? De 7π sobre 6 a π. Tá bom? Certamente ele está aqui, tá? Então, se você quiser até analisar as outras hipóteses, você vai perceber que não tem muito sentido. Por exemplo, 3π sobre 4. 3π sobre 4 está no segundo quadrante. Então, ele não vai funcionar, ok? O 5π sobre 6 também está no segundo quadrante. Ele está aqui, ó. Né? Então, também não vai. Certo? Aí você tem 5π sobre 4 e 3π sobre 2, né? 3π sobre 2 aqui. O 5π sobre 4, ele será o quê? Ele será a 45 graus, né? Então ele vai estar na raiz de 2 sobre 2. Ele vai estar aqui, ó. Um pouco depois, né? Aí você tem que ter um pouco aí Você tinha que pensar um pouquinho aqui, porque você tem que lembrar que raiz de 2 sobre 2 é 0,7, né? Tem que dar um pouco de memória de vocês aí. Então, também não vai funcionar, tá bom? Aí, 3π sobre 2 e 5π sobre 2. Aí passou já pra cá, né? Aí tá vendo que já não vai acontecer mesmo. Então tem que ser a C. Tá bom, pessoal? Foi a coisa de exercício com a questão C aí. Beleza? Seguindo, exercício de número 2. A soma de todos os valores distintos de alfa, onde alfa é de 0 a 2π, que satisfazem a equação seno de 2x igual a 2 seno ao quadrado de x é. Pessoal, vou até pegar uma folha rascunho aqui. Ó, nem precisa, isso daqui acho que a continha vai ser bem curta. Ó, o seno de 2x eu vou escrever como seno de x, 2 seno de x, cosseno de x. Ok? E aí eu vou escrever 2 seno de x ao quadrado. Beleza, até aqui sem problema, né? Vou cortar o x. Não esqueça, tá? Uma coisa que o pessoal esquece. Cortou o x, você jogou uma solução fora. Então anota a solução que você jogou fora. É o seno de x igual a 0. Quando o seno de x for 0, existe uma solução. Tá bom? E aí eu tenho o quê? Que o seno de x por cosseno de x é igual a 2. Né? Então, a 2 não, perdão. A 1, né? Porque aqui tem 2 também. Então, eu passo o cosseno dividindo, certo? E passo, fica sendo por cosseno. E passo esse 2 dividindo para o outro lado. Então, 2 por 2 igual a 1. Ou seja, eu tenho que o seno de x dividido pelo cosseno de x tem que ser 1. Né? Aí, essa daqui, você vai lembrar. Ó, se você souber o círculo,
você vai matar fácil essa questão. Ó, a tangente a 1 é em π sobre 4, certo? Tangente vai ser 1 em π sobre 4 e vai ser 1 também aqui, ó, π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4 e 5π sobre 4. Beleza? Então você tem π sobre 4, 5π sobre 4 e o zero, não esqueça do zero, é o π. Tá bom? Quando você tiver seno de zero, você vai estar aqui no π. Se você somar tudo, ó, π mais 5π sobre 4 mais π sobre 4, isso daqui vai dar 10π sobre 4, tá? Simplificando, 5π sobre 2. Alternativa D. Beleza, pessoal? Seguindo. Questão de número 3. O conjunto solução da equação seno mais cosseno igual a zero é... Então, vamos analisar isso daqui, ó. Seno mais cosseno significa que o seno de x tem que ser igual ao menos cosseno de x, né? Joguei o cosseno para o outro lado. Se eu passar agora o cosseno dividindo, porque eu posso... Porque você vai até falar assim, professor, mas como é que você vai passar dividindo, sendo que você não tem um valor multiplicando? Eu vou falar, claro que eu tenho. Eu tenho menos 1 que está multiplicando. Então eu vou fazer assim, ó. O seno de x dividido por cosseno de x é igual a menos 1. Certo? Então, beleza. Agora, o que eu vou ter? Ó, se eu for buscar no círculo trigonométrico, buscando no círculo, eu vou ter aqui a tangente, ela é 1 em π sobre 4, mas ela é menos 1 em 3π sobre 4. Tá bom? E aqui também, ó, ela vai ser menos 1 em 7π sobre 4. Beleza? Então, ó, esse cara aqui é a solução, esse cara aqui é a solução. Beleza? E não esquece que esse seno por cosseno, você vai escrever como tangente. A tangente, o período dela é π. Tá bom? Vamos ver qual que vai encaixar no nosso exercício então, ó. Nenhuma aqui, ele colocou assim a solução logo de cara, tá vendo? 3π sobre 4. Colocou aqui nessa, ó. Né? Ele colocou de cara, mas ele não colocou o período. Ó, ele colocou o 3π mais 2kπ, mas não é 2kπ, é só π o período, tá vendo? Então essa daqui você vai excluir ela, porque ela não pode ser. Certo? Você tem que ter o período correto. Beleza? Aqui, ó, ele escreveu menos 3π sobre 4, né? O menos 3π sobre 4 também não vai. Beleza? Aqui ele escreveu π sobre 4, também não vai. Tem 3 que não vai, né? Aí você fica na dúvida aqui, né? Π sobre 4 não vai também, ó. Tá vendo? Acho que por exclusão é mais fácil de ir. Entendeu? Agora, por que é essa, professor? Porque, ó, esse 7π sobre 4, ele é a mesma coisa de menos π sobre 4. Em vez de você dar a volta nesse sentido, é só você dar a volta nesse sentido aqui, ó. Se você der a volta nesse sentido, ele vai ser menos π sobre 4. Menos π sobre 4 com o intervalo de π, né? Com o período de π. Então vai dar certinho, ó. Menos π sobre 4, ele vem pra cá, π. Depois π de novo, entendeu? Então a solução tem que ser a A, tá? Em vez de ele escrever... A ideia aqui é que ele quer que você saiba que, em vez de ele escrever 7π sobre 4, ele pode escrever menos π sobre 4. Isso é a mesma coisa, tá bom? É isso que ele optou para fazer o autor da questão, tá? Essa foi a questão 3. Questão de número 4. Considere todas as soluções da equação cosseno de 5x igual a meio para de 0 a 360 graus. Se θ é a maior dessas soluções, então seno de θ é igual a... Então vamos lá, ó. Se eu tenho aí o cosseno de 5x igual a meio, então você vai pensar assim, quando que o cosseno de x é meio, né, pessoal? O cosseno de x vai ser meio... Tem toda hora você tem que fazer o círculo, hein? Percebendo isso já, né? O cosseno de x vai ser meio quando o x for os 60 graus. Cosseno de 60 é meio, né, galera? Que é o π sobre 3. E aqui embaixo também, ó. Né? Quando ele for 5π sobre 3. Tá, ó. Eles dividem o mesmo cosseno. Bem aqui, ó. Cosseno de meio. Tá bom? Então até aqui, beleza, né? Aí o que acontece? Dentro do parênteses, você quer que seja 5π sobre 3. Então você vai fazer 5x é igual a π sobre 3. Então 5x
é igual, ou então x é igual a π sobre 15. Beleza? 5x é igual a 5π sobre 3. Então, passo 5 dividindo, o x é igual a π sobre 3. Beleza? Então, tá feito. Encontrei as duas soluções, mas vamos calmar um pouquinho aí. Vamos ver qual que é a pergunta. Se θ é a maior dessas soluções, né? Você tem que ver quem que é a maior dessas soluções. Então, a gente vai definir aqui. Se θ é a maior dessas soluções, então o seno do ângulo θ é igual a... Então, pessoal, a maior dessas soluções, ela está aqui, né? Ó. Quando você der a volta, ela vai ser esse cara aqui. Certo? A solução, se você pegar aqui no sentido horário, né? Tá. Beleza. Ok? Então, o que ele quer que você determine aí, ó? Se você tem a maior dessas soluções, que no caso vai ser a solução π sobre 3. Concorda? Porque ó, a maior solução está aqui. Ó. A gente definiu que era essa. E quem gera essa solução é o π sobre 3. Certo? Então você vai ter o seguinte. Ó, o seno de, no caso, π sobre 3 é 60. Tá bom? Só para colocar em grau aqui, porque está em grau a resposta. Tá bom? Então, quem que é o cara que tem que estar aqui? É o seno de 5 vezes 60. Tá bom? Só que tem uma coisinha aqui. Calma um pouco, porque é assim. Como esse ângulo tem o seno negativo, ele está com o seno negativo aqui, né? Você vai ter que pegar o menos seno, né, do valor de θ, entendeu? θ é a maior dessas soluções. A solução, cuidado aqui. Desculpa, coloquei 60 aqui. É 5 vezes 12. A solução aqui, você viu que era 60, certo? E aí você tem o quê? 5 vezes 12, certo? 5 vezes 12 é 60. Então, é seno de menos 12. Beleza? Certo? Então, alternativa B aqui dessa questão, hein? Cuidado. Ah, eu coloquei menos 160. Não é, porque ele está falando do x, né? Esse θ aqui é o valor que você encontrou para x ali. Entendeu? Negativo porque ele está aqui no outro quadrante aqui. A gente está falando da maior solução, que seria o 5π sobre 3. Quem gera o 5π sobre 3 é o π sobre 3. Certo? Ok? E aí, para você ter o π sobre 3, você tem que fazer 5 vezes 12. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Então, fica a questão B como alternativa, tá? Fazer a última aí, tá? Questão de número 5. A solução da equação tangente de x igual a seno de 2x é... Então, bora lá, ó. Tangente de x igual a seno de 2x. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou montar a minha equação, vou até pegar a folha rascunho, tá bom? Ó, o seno de 2x, você já tem que saber que dá para escrever... A tangente você já sabe, que é seno por cosseno. E o seno de 2x é 2 seno de x cosseno de x. Tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Ó, vou passar o seno dividindo para o outro lado, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 1 cosseno de x igual a 2 cosseno de x. Tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Vou passar o cosseno multiplicando e 2 dividindo. Vai ficar meio cosseno ao quadrado de x. Tá bom? Essa resposta que eu vou ter aqui, o cosseno de x é igual a mais ou menos a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Certo? Aí você vai ter que ir lá. Antes que eu me esqueça. O seno de x também pode ser zero. Porque você tem uma solução aqui que é zero, né? Então, olha o que você vai fazer, ó. Vamos lá buscar no círculo trigonométrico quando é raiz de 2, quando é menos raiz de 2 e quando é zero, tá bom? Então, fazendo aqui, ó. Quando é raiz de 2 e menos raiz de 2, é sempre múltiplo de 4, né? Ó. Π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Perceba que é tudo número ímpar, né? E aqui o π. Tá? Tem que ver agora, ó, quem que vai encaixar na sua solução. Tá vendo? Tem vários tipos de soluções aqui, ó. Por exemplo, ó, π sobre 2 vai ser solução? Não. Π sobre 2 não é solução. Ó, aqui ela precisa matar várias.
Porque, ó, π sobre 2 não é solução, então você não vai pegar nada que tiver com π sobre 2. Beleza? O Kπ é solução? O Kπ é solução. Ele é solução. Mas está faltando a solução que é π sobre 4, né? Não tem aqui. Agora, já essa questão D está completa, ó. Ela tem o Kπ, certo? Tá aqui, ó, a primeira solução. E ela tem, isso daqui, não sei se você já viu, mas isso daqui garante o quê? Que os números que são gerados e multiplicados por π sobre 4 sejam ímpares. Você fala, mas por que ímpar, professor? Por que é ímpar? Ó, 1π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4. Certo? O próximo vai ser 9π sobre 4, 11π sobre 4, 13π sobre 4, 15π sobre 4. Entendeu? Então é sempre um número ímpar. Como é que eu faço para gerar um número ímpar? 2k mais 1. Sempre que você colocar um k aqui, independente de quem ele seja, é igual a 1. Tá bom? Então você vai ter essa solução aqui D como resposta. Tá, pessoal? Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro para você as respostas. E a gente pode discutir tudo isso daí na nossa videoconferência. Ou mesmo se você mandar alguma questão lá no via fórum, lá eu vejo. Tá bom? Até a próxima, galera!